O que você sentiria se eu dissesse que você é escravo? Ou melhor, o que você sente quando eu afirmo isso? Você é escravo. Seguramente não é um sentimento confortável, não é agradável ouvir algo do tipo. Mas, meditando em um trecho da palavra, eu achei algo muito curioso que vale a pena ser analisado com um pouco mais de atenção. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Repara nisso aqui. Vós, a partir do 5, vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Não obedeceis a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Servi de boa vontade como ao Senhor, não como a homens. Versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Nesse final aqui, o que está sendo dito é: quer você seja um escravo ou quer você seja livre, você vai ter a recompensa ou a avaliação ou o reconhecimento vindo da parte do Senhor. Quer você seja patrão ou funcionário, quer você, qualquer que seja a posição que você ocupa, a análise daquilo que você pratica vai ser feita pelo Senhor. Então, nós vamos receber dessa forma. Mas, enquanto eu lia nessa tradução específica, eu pude entender que cabe ainda uma outra leitura. Versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Ele quis dizer, quer seja escravo, quer seja livre. Mas se eu ler isso no imperativo, também posso ler, seja escravo, seja livre. Existem alguns pensadores que se tornaram muito famosos e grandes em palavras do tipo, quem só faz o que quer é escravo de si mesmo. Ou quem não tem disciplina é um escravo das próprias vontades. Então perceba, se nós não tivermos o interesse de sermos escravos, no sentido voluntário, no sentido intencional de serviço, se eu não escolho servir de minha própria vontade, se eu não me voluntario, de certa forma, para a escravidão me será imposta. Então, se eu não escolho voluntariamente servir a Deus, inevitavelmente, sem perceber, eu começo a servir a homens ou servir a mim mesmo. À medida que a minha escravidão ou servidão não é intencional, ela é imposta. Então, sim, nós podemos entender como todos nós sendo escravos. A pergunta é, temos sido escravos de nós mesmos, escravos de quem estão à nossa volta, patrões, terceiros, etc., ou escravos de Deus? Quando eu penso na esfera comercial, na esfera de mercado, né, profissional, eu posso ser escravo de um patrão, eu posso ser escravo de uma sociedade, eu posso ser escravo do cliente. E eu posso ser escravo de nenhuma dessas pessoas, mas escravo de mim mesmo, no que diz respeito de fazer aquilo que é importante para mim, fazer aquilo que tem valor para mim e ignorar os outros. Mas em todos esses casos eu estou sendo escravo. Qual é a melhor escravidão? É aquela que a gente escolhe de forma voluntária, intencional e benigna. É quando eu escolho servir a Deus, mas não de forma imposta, porque Deus não impõe isso a nenhum de nós. Deus nos dá o privilégio de servi-lo. E se nós compreendemos o privilégio de servir a Deus, eu tenho intencionalmente a escolha de servi-lo.
Quando eu não escolho intencionalmente ocupar o lugar de serviço de excelência para o Senhor, esse lugar ele é roubado, ele é surrupiado ali, ele é invadido. Então, quando eu não ocupo a pose de governo que me foi instituída a serviço de Deus, esse governo vai ser roubado por terceiros, ou terceiros pode ser outras pessoas ou até a mim mesmo. Quando eu não dou para Deus o governo no sentido de servir a Ele voluntariamente, eu posso acabar por servir outros ou servir a mim mesmo, tornando escravo da mesma forma, só que escravo involuntário. Então, a grande chave aqui é a gente entender se nós temos sido escravos voluntários ou involuntários. Eu escolho servir de boa vontade e me sujeito a uma escravidão intencional, positiva, ou eu recuso esse serviço de excelência voluntário e nobre e vou acabar sendo sujeito à servidão imposta, perversa, como a gente entende da escravidão. Pense sobre isso e que nós possamos verdadeiramente ser escravos, mas ser livres. Escolher o serviço voluntário de servir ao Senhor. E aqui eu não estou falando de serviço ministerial propriamente, de serviço à igreja, ou serviço voluntário de viver para a prática social, não é isso. Mas em tudo quanto eu me dispuser a fazer, no meu serviço, no trabalho, na família, em absolutamente tudo que eu me dispuser a fazer, eu faço com excelência, mas não pelo outro, ou não pela própria avaliação, mas porque eu sei que eu estarei sendo analisado e recompensado pelo Senhor. E aqui no restante do capítulo vai dizer pais para filhos, filhos para pais. No capítulo anterior fala sobre a questão do cônjuge, esposa, marido, independente do que você exerça. Exerça como quem faz para Deus. Ah, mas meu pai, ah, mas meu filho, ah, mas minha esposa, ah, mas meu marido, independente do outro. Exerça o cargo seu como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a esse Deus, quando nós escolhemos servi-lo, escravos voluntários, como está aqui no final, seja escravo, seja livre. É um privilégio escolher a liberdade dessa forma. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem. Se você assistiu até aqui, curta, se inscreva no canal, impulsione essa mensagem para tantas outras vidas. Deus abençoe o seu dia.